Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto do ano de 1180. Sim, em 1180. Sempre acreditou-se que o santo havia nascido no ano de 1191. Porém, na comemoração dos 750 anos da morte de Santo Antônio, em 1981, o Vaticano autorizou uma exumação científica de seus restos mortais. Segundo o relatório, foi constatado que o frade não morreu com 35 anos, como se acreditava, mas com 40 anos. Como a data da morte é extensamente comprovada, a hipótese mais provável é que ele tenha nascido anos antes, provavelmente no fim dos anos 1180. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso e de Teresa Taveira. Fernando gostava de estudar e de ficar mais recolhido. Aos 19 anos entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal, ficando lá por 10 anos. Em Coimbra ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. Em Coimbra o padre Antônio conhece os freis franciscanos, se entusiasma pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o evangelho, quando viajavam para converter os muçulmanos em Marrocos, na África. Pouco tempo depois, os restos mortais desses frades, martirizados em Marrocos, voltaram a Portugal para o sepultamento desses heróis em Coimbra, onde morava o rei de Portugal. Nessa ocasião, Santo Antônio sentiu grande desejo de evangelizar Marrocos e imitar os mártires. Por isso, no verão de 1220, entrou para a Ordem dos Franciscanos, mudou seu nome para Antônio, que era o titular do convento franciscano dos Olivais. Santo Antônio faz o pedido de ir para o Marrocos pregar o evangelho e os franciscanos permitem. No meio do caminho, porém, Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai para Itália, terminando por parar na Sicília, onde ocorreu um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos chamado Capítulo das Esteiras. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes. Após conhecer São Francisco, Frei Antônio passa 15 meses como um eremita no Monte Paolo. São Francisco enxerga os dons que Deus deu a ele, chama-o de Frei Antônio, meu bispo, e o encarrega da formação teológica dos irmãos do mosteiro. Não demorou para se revelar como excelente orador e pregador, em setembro de 1221, fazendo sermão em Forli, na ordenação sacerdotal de franciscanos e dominicanos. Surpreendeu o provincial e todos ficaram maravilhados. Por isso, o provincial o encarregou da ação apostólica contra os hereges na região da Romanha e no norte da Itália, quando se tornou extraordinário pregador popular. Em Rimini, os hereges impediam o povo de ir aos seus sermões. Então, apelou para o milagre. Foi à costa do Adriático e começou a pregar aos peixes, que acorreram em multidão, mostrando a cabeça fora da água. Este milagre invadiu a cidade com entusiasmo e os hereges ficaram envergonhados. Após alguns anos de frade itinerante, foi nomeado, por carta, por São Francisco, o primeiro leitor de teologia da ordem. Mas, este magistério de teologia para os franciscanos de Bolonha demorou pouco porque o Papa mobilizou todos os pregadores dominicanos e franciscanos para combater a heresia albigense na França. Por isso, passou 3 anos, lecionando, pregando e fazendo milagres no sul da França. Montpellier, Toulouse, Le Puy, Bourges, Arles e Limoges. Como ocupava o cargo de custódio do convento de Limoges, foi para Assis participar do capítulo geral da ordem. Convocado por Frei Elias, a 30 de maio de 1227. Nesse capítulo foi eleito provincial da Romanha, cargo que ocupou com êxito até 1230.
Em 1229, foi morar com seus irmãos franciscanos, perto de Pádua, no convento de Arcela, em Campo Zampiero. Papa Gregório IX fica impressionado com a inteligência e eloquência do Frei Antônio e o chama de Arca do Testamento. Tinha uma força irresistível com as palavras e São Francisco nomeou como o primeiro leitor de teologia da ordem. Em seguida, mandou-o estudar teologia para ensinar seus alunos e pregar ainda melhor. Juntavam-se às vezes mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar, e muitos milagres aconteciam. Após a morte de São Francisco, ele foi enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da Ordem de São Francisco. Santo Antônio, à semelhança de muitos padres da Idade Média, deixou muitos escritos que edificam a vida de fé dos fiéis e os aproximam mais de Jesus Cristo. Através de suas pregações, Santo Antônio ajudava a combater as seitas dos cátaros e albigenses, os quais viviam uma falsa doutrina de pobreza. Além de exímio pregador, Santo Antônio passava horas no confessionário atendendo os fiéis, ou seja, Santo Antônio vivia intensamente aquilo que pregava, vivia literalmente o Evangelho. Santo Antônio vivia da pregação da palavra, atendendo confissões, servindo aos mais pobres e vulneráveis da sociedade e cooperando em tudo com seus irmãos franciscanos. Protetor das coisas perdidas. Protetor dos casamentos. Protetor dos pobres. É o santo dos milagres. Fez muitos ainda em vida. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Redigiu os sermões, tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em 2 grandes volumes de sua obra. Em Campo Zampiero, Santo Antônio dedicou-se a escrever os sermões das festas dos grandes santos e de todos os domingos do ano a pedido do cardeal de Ostia. E sempre saía para pregações, por exemplo durante a Quaresma, até morrer, por uma hidropisia maligna, insuficiência cardíaca congestiva. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231. Por isso ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer nas portas de Pádua, Santo Antônio diz: Ó Virgem gloriosa que estais acima das estrelas. E completou: Estou vendo meu Senhor. Em seguida, faleceu. Os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia. O santo morreu. E em Lisboa os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos e só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, por ser sua cidade de origem. Foi tanta a repercussão de sua morte e tantos os milagres que, 11 meses após, foi canonizado pelo Papa Gregório IX na Catedral de Spoleto, em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da Igreja. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura estava presente e disse que esse milagre era prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Depois de quase 800 anos de sua morte, a língua do grande pregador continua intacta. Está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio na cidade de Pádua. A língua, assim como uma parte da queixada e do braço esquerdo, foi exibida em relicário. Também uma parte da pele e do cabelo teriam o mesmo destino e um pedaço de um pé. O resto dos restos foi colocado num sarcófago de mármore, em sacos de seda escarlate bordada a ouro. O relicário original da queixada, datado de 1349, foi doado à Basílica em 1350. A língua foi colocada num tabernáculo à parte, protegida por vidro. Hoje, as relíquias de Santo Antônio que ficaram em Pádua, e que são visitadas anualmente por cerca de 5 milhões de pessoas, o que faz do templo um dos mais visitados da religião católica, estão em exibição na Capela do Tesouro da Basílica. Em 1934 foi declarado padroeiro de Portugal. Em 1946 foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Santo Antônio, ao pregar em Rimini, enfrentou a resistência dos hereges que se recusaram a ouvi-lo.
Inspirado por Deus, ele dirigiu-se à foz do rio e começou a pregar aos peixes, que se reuniram em grande número, pequenos e grandes, desordenadamente. Voltando-se para eles, Santo Antônio exortou-os a louvar a Deus por todas as bênçãos recebidas. Admirado pela reverência dos peixes, declarou que eles honravam mais a Deus do que os hereges. Este milagre atraiu o povo e os hereges da cidade, que, impressionados, pediram que Santo Antônio pregasse a eles também. Sua pregação converteu muitos hereges e reforçou a fé dos fiéis, gerando a conversão de toda a cidade. Um dos milagres mais conhecidos de Santo Antônio é a aparição do menino Jesus. Em um momento de oração profunda, o santo teve uma visão do menino Jesus, que apareceu em seus braços. Esta visão é frequentemente retratada em imagens e estátuas de Santo Antônio, simbolizando sua pureza e profunda ligação com Cristo. Durante uma pregação sobre a Eucaristia, um homem desafiou: acreditarei que Cristo está presente na hóstia consagrada quando meu jumento se ajoelhar diante dela. Santo Antônio aceitou o desafio. O jumento foi deixado sem comer por 3 dias. No dia marcado, diante de uma custódia com o Santíssimo Sacramento, o jumento, mesmo faminto, ignorou a comida oferecida pelo dono e se ajoelhou diante da Eucaristia. Alguns hereges tentaram envenenar Santo Antônio, convidando-o para uma refeição com a intenção de discutir a fé. Durante o encontro, serviram-lhe um prato com veneno mortal. Deus revelou a armadilha antes que o santo tocasse a comida, e ele repreendeu os hereges pela traição. Cinicamente, eles admitiram o plano, alegando que queriam testar se Santo Antônio era realmente um discípulo de Cristo, como mencionado no Evangelho. Santo Antônio, então, fez o sinal da cruz e comeu o prato envenenado sem sofrer nenhum mal, deixando os hereges confusos e impressionados. Oração a Santo Antônio. Meu querido Santo Antônio dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que nesse momento pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos.